Bom dia, pessoas. Primeiramente, queria me desculpar pelo período de ausência aí. Não que vocês estivessem desesperados pela minha presença, mas final de ano, muita coisa acontecendo. A segunda coisa que eu queria falar, mais uma vez, se você assiste os vídeos e gosta, se inscreva no canal, porque eu olho nas estatísticas e mais de 50% das pessoas que assistem não se inscrevem. O tópico que eu queria discutir hoje, e eu vou discutir brevemente, são três conceitos importantes na biologia evolutiva, que é o conceito de homologia, o conceito de descendência em comum e o conceito de árvore filogenética. A razão que eu quero discutir esses assuntos é porque eu vejo em vários locais, inclusive na própria universidade, pessoas argumentando que a árvore da vida, né, a árvore filogenética, ela provaria a descendência em comum, né, que ela seria uma ferramenta usada pelos evolucionistas para demonstrar que toda a vida tem uma descendência comum. Isso, eu sinto dizer, isso está completamente incorreto, tá? E a razão por isso é porque, como vocês vão ver, esses três conceitos, eles dependem um do outro. Então, eles são circulares. Então, para começar, vamos discutir então o que seria a homologia, né? A homologia, eu vou mostrar uma imagem aqui embaixo, ela já havia sido observada desde o tempo de Aristóteles e foi discutida muito antes de Darwin, né? Que seriam essas similaridades entre os seres que aparentemente são bastante diferentes. Então você olha os membros anteriores de uma gazela, de um golfinho, de um cachorro e de um humano, eles têm mais ou menos o mesmo número de ossos, apesar dos comprimentos serem diferentes, a posição é similar, etc. Então, assim, esse tipo de similaridade já havia sido observada, mas as explicações dadas para aquelas similaridades poderiam variar, né? Poderia dizer que um criador utiliza do mesmo conceito, o mesmo blueprint para fazer diferentes seres. Você poderia argumentar que é uma necessidade mecânica, que, né, para se fazer um membro ele tem que ter aquelas proporções, com aquele tipo de... enfim, uma explicação funcional, dentre muitas outras. Inclusive, um dos pais da homologia seria Cuvier, que veio antes de Darwin, era um criacionista, e então não é um conceito que surgiu com o evolucionismo, né? O que se tornou parte do evolucionismo é a explicação para essa homologia baseada na descendência em comum. Então, para o evolucionista, o fato de que existem essas criaturas que aparentemente são distintas, mas que compartilham essas similaridades gritantes, seria uma evidência de que elas herdaram essa similaridade de um ancestral em comum. Ou seja, todos esses exemplos que eu dei, a baleia, etc., o antílope, o que quer que seja, todos eles são mamíferos, eles têm um ancestral mamífero que possuía aquele tipo de osso nos membros anteriores, com aquela distribuição, aquele número de ossos, etc. Então veja que a descendência em comum ela não é provada pela homologia. Pelo contrário, a homologia parte do pressuposto, o conceito de homologia moderno, evolucionista, ele parte do pressuposto de que existe uma descendência em comum entre todos os seres, e ele explica a homologia partindo disso. E as árvores filogenéticas, que são aquelas árvores que a gente vê conectando todos os seres, que eu vou explicar mais à frente, ela é construída baseado nessas homologias, partindo da premissa de que seres que descendem de um mesmo ancestral mais próximo vão ter mais similaridades do que indivíduos que estão com um parentesco mais distante. Então, o que você vai perceber é basicamente isso daqui, né? A homologia pressupõe a descendência em comum. A homologia é utilizada para fazer árvore filogenética, mas algumas pessoas vão dizer que a árvore filogenética prova a descendência em comum. Então ele vai te mostrar aquela árvore lá, conectando todos os seres, dizendo, olha, tá vendo? Isso aqui é uma ferramenta que os evolucionistas usam para mostrar a descendência comum. Não, você tem um problema circular. Isso é um problema filosófico, essa pessoa está perdida. Porque o conceito de descendência comum ele é pressuposto na homologia.
E a homologia é utilizada para fazer a árvore filogenética. Logo, a árvore filogenética ela não pode explicar a descendência comum. Pelo contrário, se você voltar, ela pressupõe uma descendência comum. Se você destrói isso daqui, tanto o conceito de homologia moderno como a árvore filogenética, eles caem por terra. Então já vemos aí um sério erro de raciocínio, não é? O sujeito, então, para defender o conceito de homologia moderno, ele tem necessariamente que provar por outras formas que a descendência comum é algo plausível e sustentável. Então, como são construídas essas árvores filogenéticas? Como você pode perceber, isso aqui não é próprio para isso daqui e deixou uma mancha, mas vamos lá, a gente continua assim mesmo. Bom, a ideia aqui, então, da árvore filogenética ela é baseada no conceito de especiação, não é? Que as espécies se dividem, se transformam em outras e por assim por diante. A especiação mais comum que você vai ver nos livros didáticos são a especiação alopátrica, que descreve a separação de duas espécies a partir de uma espécie ancestral através da separação de uma população em duas, seja ela por um evento geográfico, um processo de migração. Então você teria uma população ancestral que se separaria por qualquer razão, se separariam e dariam origem a duas espécies distintas por processos de acúmulo de mutação que nós já discutimos na última aula. Não estou discutindo se isso aqui ocorre ou não, mas essa seria a explicação clássica. Agora, o que impede de que uma população, ao invés de partir em duas, se parta em 5, ou 3, ou 4? Bom, nada. Mas, para construir relações de parentesco, os evolucionistas utilizam desse modelo, que é um modelo utilizando um princípio filosófico, que é o princípio da economia, não é? Então, veja que não é algo necessário na natureza, uma população, não há nada a princípio que impeça uma população de se separar em várias, mas por questão filosófica, metodológica, se assume que sempre há uma partição de duas. Então veja aí, mais uma vez, a filosofia entrando nas explicações, ainda que os cientistas hoje em dia rejeitem a filosofia bastante, né? Então esse tipo de evento ele é representado em uma árvore filogenética por esse gráfico, por esse cladograma. Você tem o ramo principal, que é o ramo da população ancestral, que se parte em dois ramos, e esses seriam as populações vigentes. Você poderia ter esse evento ocorrendo mais uma vez, e por assim vai. Não é? Então esse seria um ancestral de todo esse grupo, que deu origem a esses dois grupos. Você tem um ancestral aqui, que é o nodo desses dois seres, e assim por diante. Então esse é o famoso ancestral em comum. Então você vai descendo, isso aqui seria tempo, né? E quanto mais baixo você vai chegando no ancestral mais antigo daquele grupo. Agora, como que você define quais são os membros desse cladograma? Então, você vai ter diversos caracteres que serão descritos para cada uma das espécies que você está tentando classificar. Por exemplo, você poderia ter um caractere que é sangue quente, ou homotermia. Você pode ter quadrúpede, ou é bípede, ou tem garra, ou unha. E você coloca essa lista de caracteres ali, e você vai ter um algoritmo que vai tentar organizar essa árvore baseado nessas similaridades, de forma a minimizar o número de transições. Então vamos supor que você tenha seres aqui de sangue quente e seres de sangue frio. Você pode organizar essa árvore usando todos os caracteres de forma que aqui vai ter, eu vou colocar Q para quente e frio, F para frio. Então você tem aqui quente, quente, frio, quente e frio. Se a sua organização terminar assim, isso significa que você tinha, baseado na parcimônia, que também é um conceito filosófico, que nós já discutimos,
baseado na questão do menor número de passos possíveis. Você vai calcular, baseado nesses caracteres, qual é a maior probabilidade do ancestral ter sangue quente ou sangue frio, baseado no número de mudanças que teriam que ser necessárias para explicar esses clados finais aqui. Então, por exemplo, nesse caso, você pode argumentar que o ancestral tinha sangue quente e que o sangue, todos esses caras que têm sangue quente, essas espécies, ou seja, essas três, herdaram o sangue quente do ancestral, e o sangue frio teve que evoluir 2 vezes separadamente, que os evolucionistas chamariam de convergência evolutiva. Outra possibilidade seria que, na verdade, o ancestral tinha sangue frio. Porém, nesse caso, você teria que dizer que o sangue quente evoluiu. Na verdade, poderia ser 2 vezes também, porque poderia ter evoluído aqui nesse ancestral, esses dois herdaram sangue quente, e uma vez aqui, então você tem novamente uma convergência. Nesse caso, então, como tanto um ancestral com sangue quente ou sangue frio dão árvores igualmente prováveis no número de mudanças, que são 2, você não consegue distinguir qual seria o estado do ancestral. E é por isso que você tem que ter vários caracteres. Aí você vai acrescentar um outro aqui, talvez bípede. Aí você vai fazendo essa mesma análise e os algoritmos vão calcular entre todos os caracteres, ele vai agrupar a árvore de forma a minimizar o número de eventos de convergência. E aí você tem uma árvore. É isso. Então, quando você vê lá aquelas árvores filogenéticas, botando mamíferos lá de não sei o quê, de réptil, ave saindo de dinossauro, etc., é baseado nessas características. Isso está provando alguma coisa? Não. Isso está organizando uma árvore, um cladograma, utilizando de uma metodologia que já parte do pressuposto que descendência comum existe, senão você não estaria fazendo uma árvore, e que caracteres homólogos, eles recapitulam essa história evolutiva. Só que, como nós já discutimos, homologia é um conceito que pressupõe a descendência comum. Ou seja, isso aqui é uma hipótese das relações entre os seres baseados em primeiros princípios, em axiomas. Você está mostrando alguma coisa? Isso aqui prova que a vida evoluiu? Não. Isso que já pressupõe evolução antes de fazer isso. Isso aqui pressupõe que essa relação de parentesco está correta? Não. Por quê? Porque pode-se cobrir mais espécies, mais caracteres, e isso a árvore vai ter que ser reorganizada. Então é sempre uma hipótese pendente, que não pode ser provada, porque você não pode ir no passado e filmar e descobrir quais eram as relações reais entre os seres, se é que elas existiram, isso presumindo que tenha ocorrido. A árvore não é falsificável, porque você vai comparar isso aqui com o quê? Os modelos geralmente geram várias árvores que são igualmente parcimoniosas, ou seja, que minimizam o mesmo número de mudanças. Você vai ter, às vezes, 50, 40, 200 árvores. Como é que você vai selecionar qual delas? Mais uma vez, você vai enfiar com uma outra pressuposição e vai pegar entre aquelas 40, vai fazer mergi-las e ver qual dos clados que mais se repete entre elas. Então veja que isso aqui é meramente uma hipótese de relações de parentescos, baseado em conceitos circulares, não é? Homologia e descendência comum, que não pode ser nunca falsificado. Não tem como, porque se eu achar um fóssil que completamente desprova essa relação de sangue quente e sangue frio, ele simplesmente vai entrar aqui em algum lugar dessa árvore e o surgimento do sangue quente vai mudar para cá. Então você sempre pode remendar essa árvore de acordo com as coisas, novos fósseis, novos caracteres, novas relações. Muitos biólogos vão dizer que isso é algo bom, que é algo forte. Bom, eu não acho, porque se o seu método, e você ser incapaz de dizer qual árvore mais reflete as relações do passado, então o seu método ele é imune à refutação e ele não acrescenta nada. Ele é um processo circular irrefutável
que meramente classificatório, mas baseado em premissas diferentes. Eu poderia classificar os seres de acordo com o seu modo de vida, poderia classificar animais aquáticos, animais, etc. O biólogo evolucionista está me dizendo que a árvore filogenética melhor demonstra as relações entre os seres. Mas, para dizer isso, ele já parte do pressuposto de que há relação de parentesco entre os seres. Ou seja, o paradigma aqui é que as espécies geram umas às outras, né? Então, essas ferramentas jamais poderiam provar a evolução, tá? Então, que isso fique claro para vocês. A gente pode discutir a descendência comum. Existem evidências que não sejam essas daqui para a descendência em comum ou não? Aí é outro problema. Mas se você vê o indivíduo usando isso para te mostrar como que a evolução é verdadeira, ele está, infelizmente, equivocado. Então, beleza. Espero que tenha ficado claro. Óbvio que eu simplifiquei bastante. Tem outras formas de fazer árvores filogenéticas. Não precisa necessariamente ser caracteres morfológicos, como sangue quente, número de patas, etc. Você tem as homologias entre genes, usando a biologia molecular. Você tem métodos bayesianos, que não são métodos de parcimônia, que eu descrevi aqui, mas o princípio é sempre o mesmo, que similaridade entre genes refletem o parentesco e que quando eles são similares, mas não refletem o parentesco, como nesse caso aqui, é convergência. Então, em outro vídeo a gente pode discutir tanto a descendência comum, mas também a questão da convergência evolutiva. Será que o que significa esse negócio de dizer que algo evoluiu 4 vezes, 5 vezes, 2, 3 vezes? Então fica aí, Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.